Podemos começar então o vídeo dos lidos de maio. Eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que eu nunca li tanto em um mês, assim, tirando a época da pandemia. E eu fiquei surpresa, na verdade, de quanto que eu comecei a ter tempo pra ler tudo isso que eu li. Bem que maio foi um mês muito grande. Inclusive, ainda é maio enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas como não vai dar tempo de terminar um livro, eu resolvi encerrar as leituras do mês por hoje mesmo. O primeiro livro, então, é O Álbum Branco, da Joan Didion. É um livro sobre Hollywood da década de 60 e 70. É um livro composto por ensaios. E assim, não acho que é o livro que a gente deve começar a ler a autora, eu acho que deve ter outros mais interessantes, porque eu sinto que é um livro muito focado na cultura estadunidense e hollywoodiana, e teve muitos ensaios que eu li e eu não dei a mínima porque eu não tava entendendo as referências, e eu fiquei pensando, poxa, talvez seja uma experiência completamente diferente, alguém que entenda o que ela tá falando, das pessoas que ela tá falando, porque pelo título eu pensei que ela fosse fazer uma referência a Beatles. E talvez ela tenha feito a referência, só que ficou só pelo título mesmo. Situações e pessoas que não são tudo aquilo que a gente sabe. Não são as pessoas mais famosas da década de 60 e 70. São pessoas que não tem a mínima importância ou relevância pra gente aqui como o resto. Eu achei que ela realmente fosse falar das celebridades, no caso dos Beatles. Então eu, mais ou menos, eu meio que me arrependi na leitura desse aqui, mas eu acho a capa um conceito. Eu acho que a Joan Didion, ela é uma pessoa muito importante, assim, uma mulher muito importante na literatura estadunidense. E eu acho que sim, eu leria os outros livros dela. Agora, o segundo livro é A Visão das Plantas, da Jaimila Pereira de Almeida. A autora é nascida na Luanda, então é uma literatura de língua portuguesa. Aqui tem um aviso muito feio de que é leitura obrigatória da FUVEST, e é um livro curtinho, eu li realmente em um dia. Vai falar sobre ex-capitão, um homem velho que foi capitão de navios negreiros da escravidão, na época da escravidão. E ele comercializava essas pessoas, então, e é basicamente sobre a aposentadoria dele. Quando ele deixa de ser capitão, volta para a terra natal dele e vai, então, na casa que é da família, e lá ele revive o jardim da casa e ele passa a cuidar dessa casa. E a visão das plantas, o título é interessante porque pela visão das plantas não interessa se esse cara foi uma pessoa má, se esse cara foi uma pessoa perigosa ou se ele foi uma pessoa bondosa, praticamente um santo na terra, porque as plantas são indiferentes aos seres humanos. Tem até um trecho que fala, tipo, elas vão continuar lá, elas podem chegar a dominar a casa, inclusive, né? Não tem tanta diferença de quem tá cuidando. Mas é a história sobre uma pessoa ruim, uma pessoa que fez um trabalho muito sujo, muito ruim, de tudo que a gente sabe que envolveu o tráfico negreiro, né? Que volta pra terra natal pra cuidar de um jardim, pra fazer uma coisa completamente inocente, né? Então, é uma leitura interessante. Eu acho que quem vai fazer a FUVEST tem aí os 9 livros muito interessantes. Eu não li todos, eu acho que eu só li 3 ou 4, mas assim, eu achei super legal. Eu queria que na minha época de vestibular fosse assim, né? Tipo, literatura feminina luso-portuguesa. Enfim. E o livro Mary Jane, eu não lembro o nome da autora agora no momento. E assim, eu achei que o livro ia ser muito legal, porque meio que panfletavam a história de um jeito diferente do que ela é. Mas como a protagonista tem 14 anos, eu passo pano pra ela. Tipo, ela tem 14 anos na década de 70, os pais são extremamente conservadores, ela vai ser infantil. Não tem outro motivo.
É a história de uma menina que tem 14 anos, que começa a trabalhar como babá para uma família que é completamente diferente, oposto, assim, da família dela. Ela acaba tendo esse choque cultural de, meu Deus, essas pessoas, elas se vestem diferente, essas pessoas, elas não se importam com uma casa organizada, não se importam com as aparências socialmente, né? Essas pessoas, elas são mais livres. E ela começa, então, a se identificar com essas pessoas, né? Porque a gente tá numa idade, 14 anos, que você tá criando a sua personalidade. E o legal do livro são essas referências da década de 70, tem uma personagem que me lembrava muito a Cher, não sei, na minha cabeça ela era a Cher. E eles são praticamente uma família de hips, assim. O ponto negativo foi que eu achei ela uma narrativa muito inocente. A maioria da história, eu olhava aquilo e ficava, cara, eu acho que se eu fosse mais nova eu ia gostar desse livro. Eu ia falar, puta que pariu, esse livro é o livro da minha vida. Mas na minha idade, tipo, 11 anos mais velha que a Mary Jane, eu acho que, né, tem que ter aí uma passada de pano. Aí eu li o livro Meu Assassinato, da Kate Williams, que foi o livro que eu fiz o vlog de leitura aqui, então eu não vou falar muito sobre ele. Tem um vídeo aqui registrado sobre as minhas opiniões, mas resumidamente eu gostei. Então, a próxima leitura foi O Meu Corpo, da Emily Rata. Ela é uma modelo barra atriz barra empresária que escreveu um ensaio sobre como o corpo dela transformou a vida dela, desde nova até o momento atual, quando ela finalizou o livro. E eu achei interessante, porque em vários momentos eu me identifiquei como mulher, né, como o nosso corpo importa de formas completamente diferentes, como a gente precisa entrar em certos padrões de comportamento e beleza. Eu achei um livro extremamente inteligente, eu tava dando nada pra esse livro, mas eu gostei muito. Foi um livro que eu devorei. O que eu gostei do livro é como ela falava que por você ter um corpo bonito, você não precisa de mais nada. E na verdade, a Emily é uma pessoa muito inteligente. E muitas mulheres são inteligentes por aí. Vamos pegar celebridades, porque elas comercializam o próprio corpo, né? A própria imagem. E a gente acaba esquecendo disso. E a gente acha que não tem nada demais numa pessoa que já é bonita. Ela é bonita, basta, né? Não precisa se esforçar em mais nada. E isso é foda em condição assim como mulher, né? Isso é um livro muito bom, eu recomendo. Eu releria e eu leria outros livros da Emily. Ah, tem um trecho que eu gostei que falava sobre ela tava numa festa e as pessoas iam conversar com ela, cumprimentar com ela e falavam, e aí, o que você tá fazendo da vida? Tipo, qual que é o seu grande trabalho? E ela falava, eu tô escrevendo um livro, que no caso é esse. E as pessoas olhavam pra ela com uma cara de, como assim você tá escrevendo um livro, sabe? Não é só vibe, você é modelo. Isso me pegou bastante. Eu gostei. Eu achei um livro muito legal. O próximo livro que eu li se chama Film for Her, da Orion Carlotto. Eu acho que não tem tradução aqui, não foi publicado no Brasil, não sei se seria publicado. É um livro de poesias, escritos e fotos da Orion, é autobiográfico. Ela vai falar um pouco sobre a infância dela, a relação com os pais dela, alguns poemas, relacionar com fotos que ela tira. Eu não sei exatamente quem ela é, mas eu vi que ela tem bastante seguidor no Instagram. Eu não sei se ela chega a ser uma influencer ou se ela fez alguma coisa e eu peguei no meio do caminho. Eu fui atrás desse livro porque eu acabei vendo, acho que no Instagram, a imagem da capa, eu gostei e eu falei, vou ler. E eu meio que gosto e desgosto de livros desse tipo, porque eu acho que eles são muito comerciais. Mas eu gosto porque eu vejo pessoas comuns escrevendo as próprias poesias. Eu acho que isso é uma forma da gente se conectar um pouco com o gênero, que não seja
tão maçante pra gente, mas o lado comercial pega muito, porque às vezes acaba sendo escritos um pouco superficiais, assim, tipo, um vocabulário floreado e uma mensagem vazia. Não tô falando que é o caso da Orion, tô falando que eu já li vários outros livros que também são assim, que eu senti que a mensagem era vazia, que a sensação pós-leitura, pós-contato, era vazia. Uma literatura, assim, um pouco fraca, sabe? Aproveitando o gancho, eu acabei lendo o livro de poesias da Lana Del Rey, que se chama Violet Bend Backwards Over the Grass. E tem em português já, tem publicado no Brasil. Eu não sei exatamente como é que ficou o título, mas eu acabei lendo em inglês porque ia me custar menos. Foi interessante também, porque eu sou muito fã da Lana Del Rey, ela é a minha musa inspiradora. E eu gosto muito do conceito do álbum Born to Die. Eu vira e mexe, entro no YouTube dela e vejo os vídeos, o videoclipe, e eu acho que ela fala muito bonito. Fala, né, o falar bonito e também a forma como ela escolhe as palavras são muito bonitos. É meio que um processo criativo esse livro de poema da Lana Del Rey, porque a gente vê um pouco como ela trabalha o lirismo, né? Eu achei interessante. Tem também fotografia. É um pouco comercial, mas eu acho que a gente consegue linkar com o processo criativo da autora e isso traz um pouco mais de valor. O último livro que eu li se chama Todo Mundo Vai Morrer. Todo mundo aqui vai morrer um dia. Foi publicado aqui no Brasil recentemente, no começo do mês de maio. E assim, eu tava dando nada para esse livro no começo. Confesso que eu comecei a achar a protagonista irritante. E no final do livro eu tava completamente fissurada na história. Achei inclusive que terminou muito rápido. Leria mais 300 páginas sobre. Vai falar sobre uma menina, uma mulher de 27 anos, que ela é lésbica e ateia. São pontos importantes na história, depois vocês vão entender por quê. E ela tem muita ansiedade. Ela tem ansiedade num nível que eu acho que eu nunca vi alguém ter. Eu lendo o livro, pensei, cara, eu claramente não tenho ansiedade perto do que essa menina tem, porque ela acaba numa entrevista de emprego e aceita o emprego porque ela não consegue falar não, que ela estava ali por engano, porque ela pensa, eu não posso deixar essa pessoa triste, então qual é a resposta que deixaria essa pessoa feliz? Então ela vai se enfiando em várias confusões, em várias situações que não tem saída, como eu disse. Ela é lésbica e ela acaba saindo com um cara que tá interessado nela porque ela não consegue falar não, ela não consegue explicar a situação, tipo, olha, você entendeu errado, eu sou lésbica, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar desperdiçando seu tempo, mas ela não consegue fazer isso porque ela quer agradar todo mundo, porque ela tem esse desespero de fazer alguma coisa errada. E foi um livro, assim, muito engraçado, eu me diverti muito, eu dei muita risada. E eu recomendaria para as pessoas, assim, ele aborda alguns assuntos que poderiam ser profundos, mas não foram, não é esse o ponto do livro. Não é aquele livro sobre ansiedade, como o próprio título diz, ela tem esse nervoso de achar que todo mundo vai morrer em algum momento, inclusive ela, que ela pode morrer a qualquer hora, qualquer segundo, qualquer instante, mas não chega a ser tão profundo, não chega a ter um momento que o livro fique tenso, fique pesado sobre o assunto. Na verdade, a autora traz tudo com muita leveza pra gente. Não é porque a gente dá risada que a gente não pensa a respeito, é muito pelo contrário, né? A gente ri porque a gente entende a mensagem, a gente entende a ironia, a crítica e a gente ri da forma que é exposto, porque é exposto de uma forma absurda. Mas foram essas as leituras, eu acho que deu umas 7 leituras no total. O que eu gostei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se der certo, mês que vem eu faço mais um desse. E é isso, tchau!